Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a nossa reflexão de hoje é o seguinte: qual é o melhor investimento a ser feito? E também uma pergunta muito comum, principalmente para as pessoas aí que estão começando no mundo dos investimentos: qual o investimento mais rentável? Ou seja, qual é aquele investimento que eu vou fazer que vai me trazer uma maior rentabilidade? Já para te avisar logo de cara que não existe isso no mundo dos investimentos, ou seja, não existe aquele investimento que vai te dar uma rentabilidade maior ou menor, e também não existe aquele investimento que seja bom e nem existe aquele investimento que seja ruim. A primeira coisa a se pensar antes de investir é entender o que é investimento. Investimento ele tem que atingir dois fatores básicos. O primeiro é a multiplicação de patrimônio, ou seja, você vai alocar o seu dinheiro em algum ativo, seja ele qual for, e esse ativo ele vai se multiplicar com o longo do tempo. E a segunda, a mais importante, é a renda passiva, que vai fazer com que você, no longo prazo, atinja a tua tão sonhada liberdade financeira, que nada mais é do que você ter uma quantidade de dinheiro, fazendo que esse dinheiro trabalhe para você, sem que você faça um esforço físico ou mental. Renda passiva é todo aquele dinheiro que cai na sua conta sem que você precise fazer nada. Se você aloca seu dinheiro em qualquer coisa, seja lá qual for, que não tenha uma multiplicação de patrimônio e também não tenha renda passiva, isso não é investimento. Isso pode ser um empreendimento, coisa do tipo. Porém, investimento tem que ter essas duas características fundamentais. Um erro muito comum das pessoas é achar que existe um investimento mirabolante, existe um investimento que vai fazer com que ela realmente consiga multiplicar o seu patrimônio, principalmente no curto prazo, ter ganhos às vezes de 20, 30, 40% ao mês. Isso é uma falácia, não existe isso no mundo dos investimentos. E aí que muitas pessoas acabam entrando em pegadinha, acabam muitas das vezes entrando em pirâmide financeira, acabam muitas das vezes aí sendo iludida por gestores, corretores, fazendo com que elas realmente invistam seu dinheiro em coisas que na verdade não vai levar nada em lugar nenhum. Pelo contrário, muitas das pessoas às vezes perdem dinheiro por uma falta de conhecimento. Qual o melhor investimento para você fazer? É sempre aquele investimento que vai estar de acordo e alinhado com os seus objetivos. Antes de você investir, é importante que você entenda e estude o ativo que você quer investir. Por quê? Porque o conhecimento é realmente que vai fazer com que você prospere financeiramente. Então, se você vai investir em uma ação, por exemplo, você tem que conhecer a ação, quem são os gestores, quem são os credores, qual a perenidade daquele setor, como é que aquela empresa se comportou, por exemplo, em meio às crises, em meio ao caos, se aquela empresa principalmente tem condições de te gerar fluxo de caixa futuro, que esse é o nosso primeiro objetivo quando a gente investe em qualquer tipo de ativo, que esse ativo ele tenha capacidade de nos pagar, capacidade de honrar não só os compromissos para com os seus fornecedores, para com os seus credores, principalmente com a gente acionista. As pessoas quando investem, elas também procuram normalmente um investimento com uma rentabilidade muito grande, quando na verdade elas não deveriam ficar preocupadas com isso. Elas deveriam se preocupar com o risco, ou seja, eu tenho que controlar o risco daquela empresa, que a rentabilidade nada mais é do que uma consequência de um bom trabalho que a empresa vai fazer. E como eu faço isso? Não tem jeito, como eu falei antes, você tem que estudar, ou seja, entender aquele ativo, a dinâmica daquele ativo, a performance daquele ativo. Até porque quando você investe, a primeira coisa que você pensa é que você não quer perder o seu dinheiro. E aí se você investe em algo arriscado, que na verdade não existe risco no mercado de valores, existe sim uma coisa desconhecida. Então, em outras palavras, se você investe em algo desconhecido que você não conheça, provavelmente você vai ter problemas no futuro e pior ainda, você não vai conseguir a rentabilidade que você naquele primeiro momento quer. E é importante que você estude o ativo, entenda o ativo que você quer investir e, sobretudo, esse ativo eles tem que estar atrelado ao seu objetivo. E o que é um objetivo? Um objetivo ele tem que ser claro e transparente. Então, por exemplo, se você quer juntar um dinheiro para comprar um carro, é importante que você invista numa renda fixa, que tem uma liquidez diária, que tem ali um prazo ali para você resgatar o seu dinheiro, para que você tenha ali uma segurança, porém você não vai ter aquela rentabilidade um pouco mais agressiva. Por quê? Porque você definiu um objetivo que normalmente esse objetivo ele é de curto prazo, ele tem que ser a rigor numa renda fixa. Por quê? Porque o momento que você vier resgatar esse dinheiro, ou seja,
No momento que você vier ali querer pegar esse dinheiro para dar entrada no seu carro, se você investir em ações, por exemplo, se essa ação estiver em queda, você vai ver seu patrimônio derreter. Então, se você quer juntar um dinheiro para comprar um carro, para comprar um imóvel, por exemplo, se você quer formatar uma reserva de emergência, se você quer juntar o dinheiro, por exemplo, para fazer uma viagem, você, a rigor, tem que fazer esse investimento tudo em renda fixa. Agora, se você está pensando, por exemplo, em formatar uma carteira previdenciária, é importante que você invista em ações, porque ações ela tem a capacidade um pouco mais de crescimento exponencial no longo do tempo, vai te trazer também no longo prazo uma renda passiva um pouco mais generosa do que a renda fixa. Você também pode, por exemplo, investir em fundos imobiliários, se você quiser já uma renda no mês seguinte, ou seja, você tem um dinheiro, você já quer no mês seguinte conseguir uma renda passiva. Você pode investir em fundos imobiliários porque eles têm essa capacidade de mensalmente te pagar os proventos. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem que não existe investimento bom e não existe investimento ruim. Quem fala que o investimento é uma porcaria, infelizmente, desculpa até o termo, mas vocês vão escutar isso muito aí na jornada de vocês como investidor, é que na verdade essa pessoa está botando o eu dela no investimento. O que significa dizer que quando ela fala que o investimento é ruim, é porque esse investimento é ruim para ela. E na verdade, eu sempre costumo dizer, não existe investimento bom e não existe investimento ruim na Bolsa de Valores. Existe sim investimento que está atrelado ao seu objetivo. E lembrando, se você investir em qualquer ativo que ele não esteja de acordo com o seu objetivo, esse investimento vai ser um investimento ruim, como eu disse antes. Se você quer formatar reserva de emergência, você tem que investir em renda fixa e não em renda variável. Se você quer formatar a carteira previdenciária, você tem que investir em renda variável e não em renda fixa. Suponhamos que você vai a um banco e chegando lá o gerente do banco te ofereça um produto de renda fixa, por exemplo, e te fala que aquele é um bom produto, te fala que é um produto que tem uma rentabilidade legal, te fala que aquele produto ele tem uma segurança que você pode investir, que você não vai ter problema com aquele investimento. E você comenta ali com o gerente de banco que você conhece um amigo, o amigo te indicou ali uma ação rentável, que já vem ali ao longo dos anos ali fazendo um bom trabalho, uma empresa confiável, vem dando bons proventos, vem pagando bons dividendos no longo do tempo. O gerente do banco provavelmente vai falar para você não investir nessa ação, vai falar que a Bolsa de Valores é algo como se fosse uma jogatina, a Bolsa de Valores é para quem realmente tem um conhecimento apurado, vai falar que a Bolsa de Valores é só para quem tem dinheiro, e vai falar que a Bolsa de Valores é algo totalmente arriscado. Por quê? Porque o gerente do banco está preocupado em simplesmente vender o produto que não é bom para você, até porque ele não te analisou o seu perfil como investidor, está simplesmente querendo vender um produto que vai dar uma comissão para ele. Já se você pega esse mesmo exemplo do gerente do banco e fala para o seu amigo provavelmente vai falar que o gerente do banco quer te enrolar, o gerente do banco ele não está preocupado com você, ele só quer pegar o seu dinheiro para você não investir em nenhum tipo de investimento de banco, porque os bancos são milionários, para falar uma série de coisas que vai causar uma dúvida em você e você não vai saber se você realmente investe naquele produto ali que o gerente está te oferecendo ou se você pega o dinheiro e coloca ali na ação do seu amigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o seu amigo e o gerente do banco, nenhum nem outro está certo, nenhum nem outro está errado. São duas pessoas ali que têm objetivos diferentes e são duas pessoas de perfis diferentes. O que acontece quando você investe é que se você não sabe de nada, ou se você é uma pessoa que não tem um conhecimento adequado, o ideal é que você procure um conhecimento. E se você ainda assim não se sentir muito à vontade para investir, o ideal é que você procure a ajuda de um profissional. Que profissional é esse? Um consultor independente, uma pessoa que não tenha vínculo com ninguém, com nada. Nem vínculo com a corretora, nem vínculo com um banco, e nem que seja uma pessoa que invista em uma carteira montada, sempre objetivando ali tirar um lucro daquela carteira, ou seja, tirar parte daquela carteira e te devolver o resto. Então, o que acontece? O ideal é que você procure um profissional que ele vai te analisar, ou seja, ele vai identificar qual o seu perfil de investidor, primeiramente, o que você está procurando, qual o seu objetivo, e aí sim ele vai fazer um trabalho para que você ali aloque os seus ativos em algo que realmente tem a ver com a sua persona, com a sua pessoa, e que vai, no longo prazo, te trazer bons resultados. Sempre lembrando que investir também está atrelado ao longo prazo. Você tem que focar sempre no longo prazo. O ganho no investimento, ele está sempre na espera e não na compra propriamente dita.
Então, para você ganhar dinheiro no mercado de ações, você vai ter que ter essa virtude de esperar. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas também não têm essa paciência de esperar. A espera, ela é algo fundamental para que você consiga prosperar financeiramente. Por hoje é só, tchau, tchau e até a próxima.